Bem-vindos a mais um podcast Mulheres em. Eu sou a Chay Greff e hoje estou com uma convidada muito importante na minha vida, uma grande amiga, Cristiane Sintra. Tudo bom, muito Chay? obrigada por ter aceitado estar aqui. Por ter me chamado. Bom, Cris, quero começar a contar a tua linda história, tua linda trajetória, né? Então, como tudo começou para você se tornar essa grande empresária que você é e hoje tá, né, empreendendo no Oriente Médio com beleza que a gente ama e com produtos maravilhosos que eu uso, que eu amo. Mas eu quero que você conte toda a tua trajetória aqui pra gente. Pouco tempo para isso, mas vamos lá. Quando começou, a gente vai muito além do tempo de trabalho, né? A gente vai, acho que desde a infância, porque eu acho que tudo faz parte para você chegar no objetivo e ter empatia. Porque eu acho que o segredo de muitas coisas que dão certo é você ter empatia, é você ter amor. É você se colocar no lugar daquela pessoa. O que você realmente tem para oferecer para aquela pessoa que possa ajudar ela. E a gente, quando tem essa empatia ou quando você já passou por uma situação parecida, as coisas ficam muito mais simples, mais fáceis, né? Então, quando eu comecei... Eu posso dizer com certeza que desde muito antes de começar, quando eu comecei realmente a entender o que eu queria. Por que eu digo isso? Quando eu era criança, quando eu estava passando mal, enjoada, qualquer coisa assim, a minha mãe, que já era cabeleireira, ela cuidava dos meus cabelos. Tipo assim, ela fazia uma escova, ela me olhava, sabe, conversando comigo na penteadeira, e era uma conexão entre eu e ela. E aí eu entendia que toda vez que ela terminava de arrumar meu cabelo, cuidar de mim, eu me sentia melhor, porque eu estava me vendo mais bonita no espelho. E aí eu entendi que a beleza transforma, porque quando a gente está bem, a gente está arrumada, a gente se sente melhor, a gente tem uma autoestima melhor. Então, eu carreguei isso para minha vida. Então, eu acredito que isso já começou uma semente assim, de quando eu era criança e que eu trouxe para minha vida. E é todo mundo, gente. Às vezes a gente acorda e fala, meu Deus, como que eu tô hoje? E aí você dá uma transformação, se arruma, passa um batom, arruma o cabelo, porque o cabelo é a moldura da mulher. E aí quando você se olha no espelho e se vê melhor, você tá mais pronta para enfrentar, porque você tá se vendo bem, você tá se amando. E cuidar do cabelo é se amar. Eu aprendi isso na infância. Então, depois disso, claro, que eu fui trabalhei com vendas, eu sempre gostei, né, de relacionamento. Você chegou a trabalhar como cabeleireira também? Eu fiz o curso de cabeleireira e trabalhei com a minha mãe como auxiliar dela, né, sempre aprendendo, porque minha mãe, ela sempre me ensinou e me incentivou. E o salão de beleza, um espaço beleza, é muito mais do que um salão, gente. Quando a pessoa chega no salão, ela quer contar a sua vida, ela quer dividir. O cabeleireiro é um psicólogo, né? Eu sei disso porque sempre alguém está indo lá para se sentir melhor. Você sabe que eu tenho uma conexão maravilhosa, né? Em relação à mudança de cabelo com mudança de algo na minha vida. Então, quando eu nem sabia que eu estava grávida do Henrico, eu pintei o meu cabelo... Eu tava loira. E eu pintei o cabelo de castanho. E aí, até uma amiga chegou pra mim e falou assim, tá grávida, né? Porque, não, a mulher quando ela tá grávida, ela já pinta o cabelo pra não ficar fazendo luzes. Eu falei, não tô grávida, mas eu senti dentro de mim que eu tinha que mudar e eu resolvi mudar. Uma semana depois eu descobri que eu tava grávida. Tá vendo? Como que é? Aí resolvi que eu ia passar um tempo em Portugal, morando em Portugal. Tosei o cabelo, cortei bem curtinho. E, né, curtinho mesmo. E eu sempre usei cabelão. Mudança de fase, mudança de vida, eu mudei o cabelo. Então, assim, eu super acredito que o cabelo, além dele nos moldar, ele também nos impulsiona, ele muda a nossa visão sobre a gente mesmas, né? E cria fases, né? Exato, tipo, você lembrou assim, você lembrou de uma fase da sua vida, claro. Um momento. E quando você lembrar desse momento, você vai lembrar do seu cabelo, como tava, né? É uma referência, né? É uma referência. Mas aí eu fui trabalhar, eu trabalhei com bastante relacionamento, fiz o curso de cabeleireiro, trabalhei em alguns salões e depois trabalhei com a minha mãe, né? Aprendendo
Sempre aprendiz. Da minha mãe eu sou aprendiz até hoje. Eu acho que se tem uma pessoa que eu sou fã, é dela. Porque ela é puro amor. E isso fez eu também trazer para minha vida. Porque tudo que eu coloco, as minhas mãos, tudo que vai a Cristiane tem amor. Senão nem vai. Então já começa por aí. Porque o trabalho dela é assim e ela é minha referência. Mas enfim, eu estava lá trabalhando com ela. E aí, o que acontece? Ia bastante representantes lá no salão. E eu atendi os representantes. E eu sempre gostei de conhecer muita gente. De falar com muitas pessoas, enfim. E aí, abriu uma oportunidade para que eu pudesse trabalhar de representante. E aí, comecei a visitar salões, enfim. E com o tempo, eu virei uma distribuidora. Depois, eu virei uma grande distribuidora. Não, mas calma. Volta. Que eu quero saber o papel daqueles R$20 que o marido ajudava. Tá, isso. Tem que voltar. Isso foi antes, né? Foi antes. Foi bem aí nessa parte, quando eu tava no salão. Eu fui trabalhar na rua. E o que eu tinha? Eu tinha um palio. Palio, porque eu peguei da indenização da loja que eu trabalhava. Eu tinha esse palio. Algumas parcelas para pagar. 3 atrasadas. Tipo, bem nesse... E eu consegui... através do salão da minha mãe, conhecer uns distribuidores. E aí eu pedi uma oportunidade para conseguir trabalhar nesse ramo. Só que para trabalhar na rua, para poder ir visitar os salões, eu precisava abastecer o carro, né? E para abastecer o carro, eu precisava de dinheiro. E o meu marido, maravilhoso marido, falou: amor, eu vou te ajudar. E aí ele me arrumou R$20. E por isso a história dos R$20. Porque ele me deu os R$20 e meu carro nem Plex era. Mas eu coloquei álcool e gasolina para render. Queria que rendesse. Caramba. E aí eu coloquei tipo R$19 de combustível para atender a região da onde eu morava, mais próximo, para poder atender bastante salões. E aí que conta a história que tinha R$1 que sobrou. Que aí eu fui num barzinho assim, tipo... de rua mesmo, e tinha aqueles tipo que suco com uma coxinha, com bem pouco frango, bastante massa, por R$1, que era o que eu comia, mas era ótimo, porque eu não precisava de frango, proteína, eu precisava de carboidrato para aguentar. Então, para mim, tudo era motivo de felicidade, eu nunca fui de sofrer. Você via tudo com um copo cheio. Eu sempre vi tudo com muito amor. Então, eu via aquilo como oportunidade, e aquilo ali não era um motivo de sofrimento para mim, era uma oportunidade. E eu abraçava todas as oportunidades. E aí eu fazia um trabalho muito bom de atender os salões, de relacionamento. E aí sim eu fui crescendo e fui aumentando o meu leque de representantes. Porque depois eu deixei de ser representante para ser uma distribuidora. Isso em 6 meses. Nossa, super rápido. Foi em 6 meses. Só que o que acontece? Quando eu ia pra rua, os salões, eles me passavam muito coisas que davam errado. Tá? Tipo, esse cabelo... Vou te dar um exemplo. O cabelo ficou verde. O que tirar? O cabelo loiro entrou na piscina, ficou verde. O que fazer para tirar? E eu ligava para a técnica. Quem era? Senhora Sueli, minha mãe. Oi, Sueli, tudo bom? Eu estou aqui num salão e o cabelo tá verde. Eu queria saber como faz para tirar. E ela me orientava e eu solucionava o problema daquele cabelo. E aí eu tive o insight de criar um blog. Então, todas as dúvidas que eu tinha na rua, tu ia colocando no de blog. madrugada eu fazia conteúdo. E isso começou a me dar autoridade. Porque as pessoas... Eu percebi que eu solucionava muitas dores. Certo? E aí, depois eu criei um site. Porque eu vi que no blog as pessoas queriam comprar. E eu não entendia nada, tipo, de criar site. Eu não entendia de tecnologia. Mas eu me arrisquei um pouquinho de aprender um tiquinho de HTML, um livrinho ali, uma coisa aqui. Quando eu vi, eu mesmo montei minha loja. Nossa. Então, aí eu já estava na rua, eu atendia. E quando eu voltava, eu ia para a internet. Eu ia aprender um pouco de como divulgar o conteúdo e as dúvidas que tinham na rua. E aí eu comecei a vender. E aí eu fui aumentando minhas vendas e assim foi. Só que o que acontece? Todas essas dores que tinham na rua... me criou um novo insight. E se eu tivesse minha marca? Eu queria um produto que pudesse resolver esses problemas. Entendi. E aí foi aí que eu consegui criar a minha
Minha primeira marca, mas assim, gente, eu tinha comprado um terreno na época e eu vendi o terreno para poder montar a minha marca. Tipo assim, o Rogério, mas a gente vai vender o terreno, tipo, a única coisa que a gente tem. Eu falei, vamos. E aí eu conheci uma química maravilhosa e a gente começou a criar a marca. E como é que foi essa transição de estar vendendo, ter já um negócio bem estabelecido e abrir mão do terreno? Foi difícil porque o que acontece? Vocês estavam morando em São Paulo. São Paulo. E quando eu vendi o terreno e investi tudo na minha marca, eu achei que, como eu já tinha bastante autoridade por conta do blog e eu já era uma distribuidora, eu achei que ia ser mais fácil, só que não foi. E aí eu vi as vendas despencar e eu com aqueles produtos tudo com validade. E aí eu simplesmente falei, gente, eu quebrei. Eu tomei uma decisão errada. Mas eu não queria voltar a vender os produtos que eu vendia porque muitos produtos eu sabia que não fazia bem. E eu criei um produto que fazia muito bem para o cabelo. E eu acreditava no propósito. Eu acreditava naquilo, porque era verdade. Foi um ano para sair aquele produto. Eu falei, não, eu vou continuar, porque eu quero oferecer o melhor pro salão. Eu vou fazer dar certo até dar certo. Porque eu não vou por conta do dinheiro. Porque o propósito era maior do que o dinheiro, óbvio. E aí eu fui lá martelando e colocando o conteúdo e as vendas nada. Até que um árabe me achou. Foi aí. Um árabe viu que eu tinha o produto com os ativos certos para entrar no país dele. E aí ele me pediu uma caixa e eu mandei essa caixa. Uhum. E assim, quando ele me chamou, eu tava tipo assim... Sabe, eu fiz tudo certo. Como que não tá dando... Como que não vai? Eu não tava acreditando. Uhum. Mas sempre dá certo, porque sempre vai ter pessoas para conectar com você. Sempre vai ter pessoas com o mesmo propósito. E eles queriam produtos saudáveis e eu tinha os produtos saudáveis. E aí encaixou. E eu mandei a primeira caixa. Passou um mês. Eu lá, meu pós-venda, né? E aí, né? Omar, o que você achou do produto, tudo? E aí ele falou, Cris, seu produto é maravilhoso. Ele falou, incrível seu produto. Pena que eu não posso vender ele aqui. Senão eu ia vender, ia dar muito certo. Eu falei, como assim? Meu Deus. Como assim não pode vender? Como você, né? Me dá uma felicidade depois uma tristeza dessa? Como assim não pode vender? Ele falou, Cris, aqui é um país que as mulheres precisam cobrir o cabelo. E elas soltam a burca, tiram o véu. No salão, o homem não pode ver. Como que eu vou lá vender esses produtos profissionais no salão se eu não posso nem entrar? E aí, foi aí que eu peguei e falei assim, mas sua mulher pode. Sua tia, sua prima, não é? E aí, cara, foi incrível porque ele falou, não. Ai, meu Deus, outra. Mas tudo certo. Vamos ter empatia, né? Vamos entender a situação. E aí ele falou, porque mulher vai trabalhar? A mulher dele vai trabalhar? Tipo, não. Foi bem não, assim. Foi não. Reto. Foi bem... Aí eu, calma, Cris. E eu comecei a estudar um pouco da cultura, da religião, que é, né? Eu estudei o Alcorão, algumas partes, para entender o que podia, o que não podia, o que era certo, o que era errado. E eu vi que tinha... eu não poderia falar, mulher tem direito, não podia. Não podia abrir uma guerra, né? Não podia. Mas o árabe, ele é muito negociador. Uhum. Ele é muito negociador. E aí eu entrei de outra forma. Eu falei, não, mas ela não está trabalhando. Ela vai estar lá se cuidando e ainda trazendo dinheiro. Eu mudei a forma de abordagem. De acessar ele. Isso. E aí ele falou, é mesmo, tá bom. Vamos. E aí eu consegui mandar a primeira caixa. As primeiras caixas de distribuição, na verdade. E depois outros maridos começaram a entrar em contato comigo. E aí na mesma abordagem. E aí a gente começou a entrar nos países. E assim, foi incrível, porque foi rápido. Uhum. Tipo, não foi uma coisa lenta, foi exponencial, assim. Foi. Aí começou a vir, daqui a pouco as próprias mulheres começaram a entrar em contato comigo. E você sabe que na época que eu comecei a vender, na Arábia Saudita, por exemplo,
A mulher não podia nem votar. Quando ela começou a poder dirigir, elas comemoravam comigo, depois de um longo trabalho que a gente já estava junto. Então, teve uma conexão, porque eu comecei em um país, mas fui para outros. E assim, isso é muito incrível, porque passou 2 anos... Você inaugurou a SP Hair quando? 2010. Quando eu fui para lá, a primeira vez, eu acho que eu sabia, mas eu não tinha noção da proporção, sabe? Eu não tinha essa noção do que era a SP Hair, do que era a Cristiane. Ah, tá. Principalmente a Cristiane, porque assim, elas não sabiam trabalhar. Então, online, sem falar árabe, usando aplicativos que pudesse fazer uma comunicação fácil, foi assim que eu comecei. E eu consegui chegar até elas, eu consegui ensinar. Eu explicava como elas conseguiriam divulgar o produto, mostrando antes, mostrando depois, mostrando o produto. E elas fazendo isso, conseguiu ajudar outras mulheres, porque outras mulheres também começaram a entrar em contato comigo. Então, começou a ser uma prova social. Então, foram várias provas sociais que me trouxe várias mulheres, homens também, que abriram suas distribuição fora. Por que eu falo homens também? Por exemplo, no Iraque, eu não tenho distribuidora mulher, mas eu tenho um distribuidor homem que tem a distribuição com várias mulheres que trabalham. Entendeu? Sim. Então, sempre tem uma conexão. E aí, eu não tinha essa noção do tamanho. E aí, me chamaram para um evento lá. Com tudo pago. Eu falei, gente... Nossa, quando eu imaginei, né? Com tudo pago. Aí lá vai eu, né? E esse primeiro evento foi no Cairo. E aí, não ficou com medo? Não fui. Não? E aí eu fui pro Cairo. E quando eu cheguei lá, que eu desci do avião, tinha um pessoal me esperando, com a camiseta da Cristiane, com flores. E aí eu fiquei assim, tipo, o que tá acontecendo? Porque, né? E aí eu vou... Oi, hello. Eu tinha uma amiga minha que mora lá e ela fala árabe, ela grudou em mim. Eu falei, você gruda em mim, pra gente poder fazer a comunicação aqui. Mas assim, ela já estava lá me esperando. Mas o carinho que eles tinham por mim era muito grande, era muito real, era muito verdadeiro. E assim, eu fui, eles me levaram pro hotel, no outro dia tinha um evento. Quando eu cheguei no evento, tinha reportagem de TV, tinha muita gente, mas era muita gente. Eu falei, o que eu tô fazendo, gente? O que eu vou... Mas vamos lá. Eu fiquei, assim, emocionada. Imagino. Mas eu fiquei, tipo, sem graça. De verdade. Porque tinha um banner enorme com a minha foto, assim, na entrada. E eu falei, gente, olha o que alcançou, né? Caraca. E aí, quando eu cheguei, que eu entrei... Tinha umas mulheres que me puxou, Chay, pro banheiro. E elas tiravam, assim, a burca e eu vi elas estavam chorando. Tipo, chorando mesmo. De tipo, emocionadas. De emocionar. De mostrar o cabelo. Não, tudo pra ti, não. Elas estavam chorando, não de emocionada do cabelo. Mas porque furou uma bolha. Ah, sim, claro. Porque realmente elas não podiam trabalhar. Eu tenho uma delas, o nome dela é Samir. E ela... O marido dela teve câncer e ela nunca tinha trabalhado. Ela, Cris, eu nunca trabalhei. E eu queria aprender a trabalhar com você. E eu ensinei. E quando ela perdeu o marido dela, ela já cuidava da família dela. Então, ela pôde assumir. Então, assim, histórias em cima de histórias, né? Entendeu? Então, são histórias muito lindas atrás da Cristiane. Atrás da marca da SP Hair, porque são muitas mulheres. E assim, com isso delas mostrar o antes e depois, o resultado, a gente foi ganhando muito espaço. Eu nunca fiz um trabalho de comércio exterior, eu nunca fiz marketing, a gente fez feiras, tudo, mas tudo interligadas com os distribuidores que eu já tinha lá. Eu nunca fui abrir mercado. E nisso a gente foi indo. Primeiro a gente foi fechando todo o Oriente Médio pela história, pelo propósito da marca de ter produtos saudáveis com mulheres que queriam trabalhar e queriam essa liberdade. E deu essa explosão, que foi uma explosão realmente. Foi uma bolha que furou. Uma bolha furada e também uma possibilidade, né? Para elas verem uma vida diferente, com outro ângulo. Sim. Saírem um pouco de casa também. Ah, total. Trabalhar, empreender, aprender, né? Aprender. Eu acho que eu aprendi mais.
né? Quando a gente acha que está ensinando, a gente está aprendendo. Eu acho que eu aprendi muito mais. Mas depois disso, com o sucesso do produto, a gente foi entrando em outros países. Então, eu fui para a Austrália, né? Tipo assim, fui para os Estados Unidos. E ali, sim, foi tudo pelo resultado do produto. O fato de você mostrar o que você faz, o que você transforma, é o que faz com que as pessoas queiram aquilo, queiram aquele produto, queiram usar aquele produto. Não o produto em si, não a marca em si. Tem que ter uma história, tem que ter um propósito, tem que ter uma verdade. E isso faz você alcançar tantos lugares. Acho que é isso. Ai, maravilhoso. E aí, junto com todo esse produto feminino, voltado para o mundo feminino, veio a ideia de montar um shake. Então, o do shake foi engraçado, que a gente estava em Dubai. Estava numa feira internacional de Dubai, com a exposição, tudo. E aí, claro, foi vários clientes, shakes dos Emirados, que a gente trabalha toda aquela parte dos Emirados. E lá eles falaram, mas por que não ter produto com essa qualidade para os homens? Então, toda a linha da Shake Barber foi desenvolvida para atender o mercado dos shakes. Foi desenvolvida para atender aquele mercado. Que legal. E aí, depois, lógico, a gente começou a expandir aqui também no Brasil. Mas foi a qualidade, os ativos, a essência. Então, se você usar o perfume, né, da Shake, dos produtos, você vai ver tudo que lembra. Porque é um diferencial. É tudo de muita qualidade, sabe? E lembra tudo o Oriente Médio. Eu acho que o luxo. Eu acho que é mais a parte do luxo, da qualidade, que eles são bem exigentes, né? Eu acho que essa parte, sim. E como é que foi que vocês entraram no Egito? E as mulheres do Egito receberam os produtos? Incrível. Eu acho que é um mercado... Lá também elas vendem? Muito. Hoje, eu tenho mulheres que eu criei a marca delas lá. Não só lá, em outros países também. Mas, começou vendendo nosso produto, nunca tinha trabalhado. Depois, elas foram crescendo, e eu montei um projeto para criar a marca delas. E para atender esse mercado, o que eu fiz? Aqui, para poder falar o árabe, poder desenvolver tudo. Aqui no Brasil, estava tendo, naquela época da guerra da Síria, então teve muitas refugiadas. E eu contratei refugiadas para poder me ajudar com um trabalho de falar árabe. A gente tem que se profissionalizar, né? Tem que melhorar. E aí eu contratei as meninas que estavam aqui, que precisavam de trabalho. E aí a gente foi se ajudando. Eu ajudava com português, elas me ajudavam um pouco com árabe. Daqui a pouco elas foram atendendo por completo os clientes. E aí eu consegui, sim, quando eu fui criar o Private Label, que era para fazer a marca deles, eu já tinha elas comigo para poder me ajudar, né? Para ficar melhor até o conhecimento e até a liberdade de você falar com alguém do seu idioma. Sim, imagine, você está fazendo um negócio lá nos Emirados e tem alguém que vai falar português com você. Você vai ficar mais... Você fica com aquela insegurança. Será que é exatamente isso que eu tô entendendo que ela tá falando, né? Exatamente. Então, com certeza, deve ter passado muito mais... menos sufoco. Tranquilidade, né? Sim. Foi bem bom. E, Cris, por que vocês vieram pra Floripa? Teve a ver com a empresa? Teve a ver com empreendedorismo? Qualidade de vida? Porque assim, em 2020... Gente, na época daquela pandemia, o que acontece? O meu pai sofria, né, do rim, ele fazia diálise. Em 2020, ele nos deixou. Ele me deixou e, assim, em outubro, eu vim pra cá, pra Floripa. Foi em setembro que ele foi. Em outubro eu vim, em junho já tinha sido meu avô. Os dois, né, meu avô tava com problema de respiração, enfim, até... o pessoal achou que era Covid, os médicos, mas no final nem foi. E o do meu pai, ele ficou internado realmente com Covid, o coraçãozinho dele ficou fraco. E ele acabou nos deixando. E eu vim aqui com a minha mãe, falei, vamos, né? Aí eu cheguei, e assim, minha vida sempre foi muito trabalho. Agora eu vou falar um pouco de mim, assim, né? A minha vida, eu sempre fui muito dedicada. Então eu comecei a focar tanto em tanta gente, ajudar tanta gente, trabalhar tanto. É tanto trabalho. Veja, hoje eu estou em 43 países. Então, realmente, é muito trabalho. E que eu só pensava nisso. Então, eu trabalhava manhã, tarde, noite, de madrugada, por causa do fuso horário, tipo Austrália. Eu atendo cliente da Austrália, às vezes de madrugada.
Então, porque eu comecei no Oriente Médio, mas hoje eu já estou em outros países, né? Sim. E aí, quando eu vim pra cá em outubro, eu olhei esse lugar, um paraíso, né? Falei, gente, as Uma pessoas... cidade incrível. Bem na pandemia, eu falei assim, eu só queria andar assim na areia, ouvir essa onda, aquilo ali me trouxe paz. E aí eu pensei, em outubro, eu vou vir passar o final do ano aqui. Né? Só o final do ano, não precisa mais que isso. Precisa, né? Pandemia, já trabalho home office, eu já trabalhava, né? Antes, eu só descobri que eu trabalhava home office depois da pandemia. Ah, eu também. Não, quando deu a pandemia, né? Eu também. Eu trabalhava home office, eu sempre trabalhei online, né? E ninguém falava, ai, você trabalha home office. Mas eu trabalhava. Aham. E aí eu falei, nossa, caramba, eu tô muito evoluída. Eu tive isso. Eu pensei a mesma coisa. Falei, gente, eu já trabalho Eu já assim. trabalho. Nossa, que evolução. E quando eu caí na real, que eu percebi que eu não precisava de tudo que eu tinha. Consegue entender? Ah, eu também. Eu tinha montado, tava montando, tinha resolvido, tava trabalhando online. Aham. Aí resolvi montar um escritório ali perto da pandemia. Ah, Novembro, montei o escritório. Março, fechei. é. Aí fechei em março e falei, não preciso. Eu sempre trabalhei online. Não preciso de escritório. Ainda agora com a pandemia, de jeito nenhum, não tenho necessidade de ter essa Sim, estrutura. E eu já sim. tinha tido uma estrutura anteriormente. Sim. Que também é gasto, né? É custo. Sim. E aí a gente vê que a gente consegue trabalhar home office Eu já trabalhava, né? Já era o meu trabalho. também, né? E assim, eu precisava só da logística por conta dos produtos que precisa ser enviado. Mas até aí, então, eu só descobri isso na pandemia, que eu já, né, enfim. Mas aí eu vim pra cá e falei, não, vou passar aqui no final do ano. Aí fui pesquisar. E aí eu fiquei aonde? Lá no bairro de Jurerê. Fui pesquisar o preço da casa para passar no final do ano. Falei, o quê? Eu achei um absurdo o valor, né? Falei, eu não vou pagar isso. Poxa, querida, você nem caiu na minha mão pra eu te alugar. Nossa, não, mas eu falei, não vou pagar. Não, mas eu nem adiantava cair na sua mão. Porque você ia me vender, mas você não ia alugar. Foi o que aconteceu. Aí, e assim, eu ia nas imobiliárias, o pessoal, não tem, não, essa época, pra alugar o anual, eu escolhi. Falei, não, vou alugar anual pra ver se compensa um apartamento, alguma coisa. Não, essa época não tem anual, é só... Aí eu teve um corretor que falou assim, não, mas tem uma casinha aqui que dá pra fazer uma negociação, aceitou uma permuta, a gente foi ver de boa. Quando eu vi, já estava me mudando. Dezembro. Outubro eu vi, dezembro eu já estava me mudando. Caramba. Foi bem assim. E eu acredito muito nos planos de Deus. Também. Então, era pra ser. Sabe quando era pra ser? Sabe quando as coisas acontecem? E às vezes você fala, não é pra acontecer. E eu tava assim, não, eu preciso do meu trabalho, porque eu trabalhava assim. Morava num apartamento e minha empresa na esquina, eu podia ir a pé. Embora eu não ia, porque eu ficava preocupada de ir ser assaltada. São Paulo tava bem assim. Eu ia de carro até, tipo, saía de uma garagem e entrava na outra. Mas aí, eu falei, eu não vou conseguir ficar longe da empresa. Só que tudo começou a dar certo. Para que eu viesse. E aí eu vim em dezembro. E foi difícil para mim. Não vou falar que foi fácil. Por mais que seja um lugar lindo, é um lugar... Acolhedor, né? Também. As pessoas são muito legais. Eu me senti muitas pessoas de muitos lugares, isso. Então tem bastante acolhimento. Eu senti isso. Eu tenho, sabe, sou amiga sua, sou amiga de bastante gente. Eu comecei a ter outro estilo de vida. Mas eu senti a falta do meu estilo também. Do agito de São Paulo, do shopping. Mas você sabe que muita coisa é psicológico. Eu lembro que em janeiro eu acordei, eu conto isso pra todo mundo. Eu abri a janela do meu quarto. Aquele céu azul. Aquele barulho de passarinho. E eu comecei a passar mal. E falei, eu não tô conseguindo respirar. Quem respira esse ar? Olha só como que é psicológico. A mente, né? A mente mente pra gente. Eu tava sentindo falta da fumaça, do ar cinza. Eu queria da poluição. Tanto que minha pressão bateu mais de 20 e poucos, assim, me deu... Passou mal mesmo. Não, minha pressão... Subiu, deu um picão. E eu vim pra São Paulo. Cheguei no aeroporto em São Paulo, aquele ar cinza,
Ai, que delícia, cheguei. Juro, meu Deus. Foi nesse nível. Falei, aqui que eu vou ficar. Vou ficar um pouquinho lá em Floripa e um pouquinho aqui em São Paulo. Tinha um apartamento em São Paulo, falei, e é isso que eu vou fazer. E isso me dava conforto quando eu estava ficando lá. Mas, voltamos naquela situação, né? Eu já estava tomando remédio para hipertensão, que minha pressão alta devido à obesidade, porque o sedentarismo deixa você, né? Mas, enfim, é um outro tipo de vida. E aqui eu encontrei um esporte que eu nunca tinha feito na vida. Eu comecei a brincar de beach com as meninas, beach tênis, né? E eu comecei a fazer mais caminhada. E aí eu fui criando outra vida. E aí eu percebi que a vida não era só trabalho. Eu podia ter mais qualidade e não só trabalhar. Eu amo meu trabalho. Amo meu trabalho. Mas eu estava deixando de cuidar de mim. Isso é muito importante, né, Cris? Porque você conseguiu movimentar muitos países, muitas mulheres de muitos lugares, né, do mundo. Mas eu imagino que também toda essa doação deve ter sobrecarregado demais o teu sistema. Muito, porque é muita responsabilidade. Saúde, né, mesmo? É muita responsabilidade. Você saber que você... Depois, quando eu tive dimensão do meu trabalho fora, depois que eu consegui entender isso, você se doa muito mais. Só que até para você se doar, você precisa se energizar também. E você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem. Eu comecei a só doar. E não recarregar. Sabe assim? Começava a doar. E eu comecei a ficar fraca. Desmotivada também, tive crise de ansiedade, sim. Muita crise de ansiedade eu tive. E aí depois, quando eu comecei a ter o equilíbrio... Porque depois também teve um desequilíbrio, tá? Quando eu descobri... Quando eu fui cuidar de mim... Ah, eu sei. Eu conheci essa época. Foi a época que eu te conheci. Foi, eu não Você jogava manhã, beach tênis de manhã e tarde de noite. O bichinho do beach tênis pegou na Cris. Isso. Aí eu queria tudo. Eu já não queria mais. Não, agora eu vou cuidar de mim. Nem vou mais trabalhar. Agora acabou. Entendeu? Também é um desequilíbrio. Sim, sim. Tem que ser o equilíbrio, tem que fazer os dois. Já aconteceu comigo. Esse bichinho me picou também. Picou. Foi, você falou, hoje eu não quero. Hoje eu vou cuidar de mim. Segunda-feira ir trabalhar, não. Vou jogar beach tênis. Tem rotativo, 8 horas da manhã. Tem. E aqui em Floripa tem isso. Tem a qualquer momento que você quiser. É verdade. Tem os grupos das meninas. Alguém vai jogar de manhã? Daqui a pouco à tarde. Alguém vai jogar à tarde? Estamos indo. Tem grupos de manhã, tem grupos da tarde, tem grupos da noite. É verdade, Só não tem da madrugada, eu acho, né? Não, acho que não. Mas às vezes a gente fecha a arena, não fecha? Fecha sempre. A gente fecha sempre. As campeãs de fechar a arena. Nem fala de campeã que a gente ganhou juntas. É verdade. Saímos de medalha esse final de semana. Saímos. Como dupla. Verdade. Mas é isso. Eu também tive isso. E eu também... passei, tu lembras, né? Eu tava com 85 quilos. Nossa, então... Você passou pela mesma situação? De 85 para 65 quilos. E o seu também foi focado no trabalho? Era trabalho antes? Era trabalho, frustração, incomodação, crianças, casamento, filhos, tudo junto, né? Porque eu tinha passado uma gestação, aí pós-gestação tive um problema hormonal, junto com muita modificação de trabalho, sobrecarga e estresse. Comecei a comer, descontar na comida. E é bom comer, né? É uma delícia, né? Hoje à noite uma comidinha, um vinho. Nesse friozinho de Floripa. Mas... E aquilo ali foi indo de uma forma descontrolada. Descompensou demais. Sim. E aí eu não me reconhecia mais. E o beach tennis realmente, assim, foi um grande aliado na minha perda de tempo. Eu falo que é meu psicólogo. E é meu psicólogo, com certeza. É o que faz eu distrair. É o único momento que eu me desconecto, tá? Eu também, nossa, super. Pra ficar sem celular, só em 2 momentos na minha vida. Quando eu tô aqui... que daí tem que fazer isso? Não tenho o que fazer, né? Tô na mensagem automática. Ou quando eu tô jogando. Quando eu tô jogando. E outra coisa que eu também já tenho feito esse exercício. Se eu começo um torneio, uma liga, eu não mexo no telefone durante a liga. Ah, sim, pra não se desconcentrar. Porque às vezes acontece um pepino, dá um BO, e aí você tem que resolver.
E aí aquilo ali te desconcentra, te tira do jogo. E você absorve bastante, né? Absorvo. É, eu sei. E outra coisa, eu gosto de estar ali naquele momento. Então, às vezes eu até falo pro Thales, né, meu marido, amor, ó, vê você. Minha mãe ligou, vê você. Amor, eu vi que chegou umas mensagens aí, vê aí o que é. E ele vê e só aí te ele passa. Vê, filtra, aí ele só fala assim, não, tá tudo certo, tá tudo bem, as crianças estão ótimas, tá tudo certo, fica tranquila. Ufa, sabe? Você sabe que quando você fala de filho, né? Filho é um ponto muito importante para o próprio equilíbrio, né? Porque quando você começa a trabalhar, quando você começa a querer as coisas e, enfim, é pensando neles. Com certeza. Você quer dar o melhor pro seu filho, você quer mais que... É o nosso combustível. Então eu olhava assim... quando eu comecei, quando eu tava... Só lembrando que eu tava... Inclusive nós não entramos, né, no Papo Filhos. Com a parte de representação, o Felipe, ele ia fazer acho que 3 anos. E ele falou assim, mãe, acho que era isso, traz um bolo pra mim, de aniversário. Cara, não tinha um dinheiro pra trazer, não tinha nada. Eu falei, eu vou vender produto hoje, porque eu tenho que trazer esse bolo, sabe? Assim, coisas pequenas, mas que carregam um significado muito grande. E aí, eu lembro que eu comprei depois aquele bolo e comprei refri, comprei brigadeiro. Fez uma festinha pra ele. Mas eu fiquei emocionada de ter conseguido, porque ele não sabe, ele ficou tão feliz, mas ele não sabe como... Ele nem sabe todo o esforço que tu teve que foi pra ter dado pra ele aquele bolo, né? E sempre foi assim, sabe? Uma das últimas postagens que eu coloquei agora, eu tava lá trabalhando de madrugada, eu coloquei um puff, coloquei o computador e tava a mochilinha dele do lado. E assim, todos meus filhos sempre foi muita inspiração. Você tem 4, né? 4. Então, assim, eu olhava para eles e falei, eu não tenho opção. Tem que dar certo. Porque eu tenho que conseguir. Porque eles merecem isso, sabe? Eles merecem, eles estão aqui. Eles são a razão da minha vida. Não, e eu vejo assim, como você realmente, né, saiu ali de uma situação financeira, né? Filha de cabeleireira, batalhadora, você também batalhadora. Mas foi construindo realmente, Foi construindo, né? Passo a passo. E ainda é. E vocês... Tipo assim, ainda é. Porque eu ainda sigo dessa forma. E assim, meus filhos começaram a trabalhar comigo também. Que legal! Quando eles completavam 14 anos, eles iam trabalhar comigo. E até para entender como que funciona o processo. E que bom que eu tinha uma empresa ali que pudesse dar esse suporte para eles. Claro. Porque não é só o dar pro filho, é ensinar. Porque quando eles é pequeno, você quer oferecer o melhor. Mas quando eles crescem e têm um pouco de noção, você quer ensinar a eles como é importante você conquistar o que é melhor. Eu vejo muito pelos teus filhos a educação deles, como eles não são meninos que esbanjam, né? Não são aqueles meninos que saem gastando, de jeito nenhum. Não. São super cabeça boa, focado no trabalho. São trabalhadores, todos atletas também, né? A gente brinca junto, de Meu Deus do céu! A gente brinca junto com que forma que só sai jogador bom. Você viu? Eles são ótimos e a gente brinca junto, pô. E é tão legal eu poder ir dividir a quadra com eles, brincar com eles. Porque a gente brinca, sabe, de amigos. Hoje eu falo que eles são meus amigos. Sabe, não é só filho. Nós brincamos junto. E algum deles está trabalhando hoje na empresa? O Thiago, mais velho. Mais velho trabalha na empresa. Ele é meu braço direito, esquerdo e as 2 pernas. Sabe, assim, ele tá comigo. Os outros não, eles já seguiram o caminho dele. Mas o mais velho, ele continua do meu lado. Ele me dá todo o apoio que eu preciso. E eu sempre preciso. E eu fico muito feliz de ter ele comigo, não sei. Eu falo, né? Cada um tem que seguir o que gosta, o que quer. E eu sempre vou poder apoiar. Mas que eu tenho uma felicidade, um conforto de saber que ele está do meu lado, eu tenho. Porque ele também faz tudo com amor, com muita dedicação e muito responsável. Ele é muito responsável. Ele é incrível. Meus filhos todos são mesmo. São pessoas maravilhosas. E, Cris, me conta também um pouco como que tá hoje. Como é para você conciliar a maternidade, né? 4 não é fácil, por mais que estão criados já, mas, né, sempre tem a demanda. Mas a empresa, as viagens, a gente até tinha compromisso no final de semana. Tu desmarcou porque teve que correr para São Paulo a trabalho.
Então tem essa correria ainda tem essas demandas de São Paulo, de viagens, de viajar pro Oriente Médio. Como é que tá hoje? Depois que a pandemia, ela me ensinou muita coisa. Entre elas, que eu trabalhava home office. Como eu vim de um trabalho presencial, eu sentia muito essa necessidade do físico. Então, de estar indo visitar o cliente, eu ia muito mais antes, tá? Eu tinha mais necessidade de estar fisicamente, e eu acho que isso é importante. Mas isso não é o mais necessário, sabe? Assim, eu entendo que eu consigo resolver muitas coisas. Tipo, eu consigo dividir a reunião com meus clientes de 30 em 30 minutos ou de hora em hora. Às vezes eu começo às 5 horas da manhã, não tem problema. Mas eu consigo visitar vários países no mesmo dia com a internet. Claro que num evento, numa feira, alguma coisa assim, exige a presença, mas não é o necessário. O melhor é você dar o atendimento da onde você estiver. Entendeu? E dar o suporte, eu faço vídeo, eu faço campanhas, eu faço coisas incríveis com meus clientes. E da onde eu estiver. Então, eu viajo sim, mas eu consigo entender o que é necessário e o que não é necessário. E isso eu aprendi na pandemia. Porque para mim antes você se matava mais, assim. Eu achava que era muito mais necessário. Por exemplo, tinha os meetings que a gente fez a Shake Barber. E a gente tinha que visitar bastante estados aqui do Brasil mesmo. Eu queria estar presencialmente em todos, sabe? Eu sempre gostei, na verdade. Eu sempre gostei de entender a necessidade do público, do que eles pensam, o que eles gostam, o que eles querem. Eu sempre gostei de entender para poder ser mais assertiva, sim, né? Com certeza. Em tudo que eu for fazer. Mas a internet facilitou muito a nossa vida. Você acredita que a internet, inteligência artificial, network, fez a diferença? Eu acho que vai fazer muito mais ainda. Eu acho que facilita muito o trabalho. Eu sempre, você vê pela história, eu comecei na rua e depois eu voltava para já trabalhar na internet. E era uma coisa muito mais difícil, né? Um operacional onde você blog, tinha... depois criar site. Enfim. Hoje você faz tudo isso com a inteligência artificial muito rápido. Hoje você tem ajudas, né? A inteligência artificial te ajuda muito com essas ajudas. Então, por exemplo, para eu que atendo tanto mercado, eu consigo fazer campanhas, fotos. Hoje você não precisa de estúdio para tirar foto do produto. Eu gastava um absurdo com isso. Hoje não precisa. Hoje eu faço fotos do mesmo produto em ambientes diferentes, em fotos estúdio em segundos. É verdade. Né? Eu faço conteúdos incrível, né? em segundos. E assim, você passa por uma revisão, mas você saber trabalhar bem isso, você consegue usar muita inteligência. Tem vídeos que você consegue fazer, você gravar e com o seu idioma de português, sai o idioma que você quer. Sim. Então, é muita coisa. Então, assim, eu acredito que é bom, que vai melhorar, mas eu sou muito a favor. Porque muitos vão perder o emprego. Acho que não, acho que vai se adaptar, entendeu? Eu acho que tudo é uma adaptação e que vai facilitar a vida. Por exemplo, uma pessoa de designer que cuidava de uma conta e que tinha uma demanda, hoje ele vai conseguir fazer muito mais. Hoje ele vai dar conta de muito mais. Eu acho que as pessoas têm que ver tudo como uma solução. O empresário, por exemplo, né? Vamos falar... Não vou nem falar de mim, que eu sou uma média empresária, né? Então, às vezes, eu dou conta de fazer o meu design e, às vezes, eu tenho que pedir para alguém fazer. Mas um empresário de alto escalão, que tem uma demanda absurda... Ele vai contratar. Jamais vai botar. Ele vai contratar. Não, ele vai contratar uma agência que faz a dele de mais um monte de gente, né? Mas o que vai ajudar... Até eu já tô cansada, já tô pensando em contratar alguém para fazer para mim. Mas sabe o que acontece? O que vai ajudar é que o empreendedor que ele tá começando e que não tinha condição de contratar, ele vai conseguir, entendeu? Ser mais competitivo, né? De ser visto. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir fazer, porque ele tem a mesma... Sabe? E já começa no meu tempo, quando eu comecei a empreender, antes as marcas não conseguiam ser vistas. Porque era só comercial de TV, era só comerciais de rádio. E só para quem tinha muito dinheiro. E aí veio o quê? As redes sociais. O que fez com que uma empresa com boa criatividade, de um mês,
para o outro crescer se fosse visto competindo com empresas de grandes potenciais e que dominava as mídias. Sim. Então, eu já via isso com bons olhos. Eu sempre vi isso com bons olhos. O que fez com que era dominante tivesse que repensar. Falar, opa, a gente vai ter que entrar por aqui também. Sim, porque se renovar, né? E agora tá tendo o quê? Essa nova fase. E assim não vai parar. Não, com certeza. E vai cada vez ser mais, sabe, mais avançada, a tecnologia mais avançada. Então, ou a gente aprende ou aprende. Exato. Senão tu tá ferrado, né? Tá parado, não tem como. Não vai ter como. Não tem como. Cris, estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente. Que bom que nós somos amigas, depois a gente pode bater mais um monte de papo. É verdade. Mas, como sempre, né? Eu queria te perguntar, que mensagem você pode deixar para as nossas ouvintes que estimule elas a empreender, a serem empresárias, ao empreendedorismo feminino, a essa liderança, né? Esse equilibrar dos pratos entre maternidade, essa consciência que você trouxe, né? De cuidar também um pouco da saúde, não só trabalhar, não só cuidar da saúde, mas ter um equilíbrio. Então, eu quero te dar esse espaço. Primeiro, comece. Porque muitas pessoas, elas sonham. E sonham acordadas, ou sonham somente, mas elas não começam. E não tem como você realizar um sonho se você não começar. Comece da forma que for, do jeito que for, com o que você tiver. Mas comece. Ninguém chega no seu objetivo sem ter começado. Vai cair, vai subir. E toda queda é um aprendizado. Toda vez que eu caí, eu aprendi. Todos os problemas têm soluções. Então, temos que pensar que temos que acreditar em nós, começar a ter resiliência e disciplina. Fazer todo dia até aquilo dar certo. Eu acho que é isso. Vai dar certo, mas você tem que acreditar e você tem que começar. Maravilhosa. Ai, Cris, amei te ter aqui. Obrigada. Você é uma inspiração. Ai, até antes da gente finalizar, eu quero que tu me fale qual foi o prêmio que tu ganhou por ter furado a bolha. O Princesa Isabel? Princesa Isabel. Foi lá em São Paulo. Pra gente deixar registrado para quem quiser dar um Google ali. Sim, foi incrível. E cada uma contou um pouco da sua história e eu tive esse presente de ter esse reconhecimento. Foi pela Prefeitura de São Paulo? Foi. Ai, perfeito. Então, Cris, muito obrigada. Obrigada de verdade, tá? Por ter aceitado abrir a sua história aqui pra gente. E para vocês que estavam com a gente até agora, muito obrigada. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do Mulheres In. Mulheres que Inspiram.